Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Estamos hoje aqui para dar continuidade à nossa playlist de metodologia da pesquisa. Então fica comigo que depois da vinheta a gente começa. Professora Gui na área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na tua casa, canal Bíblia Responde. Nós iremos estar dando continuidade à playlist Pesquisa Científica. Isso significa que se essa for a tua primeira aula, eu te convido a dar uma paradinha nesse nosso vídeo e vem aqui na sugestão que está aqui acima da minha cabeça e vai dar um pulinho nas aulas anteriores. Assim você não vai se perder ao longo desse nosso caminho, ok? E se você já está aqui conosco, já é membro da nossa comunidade, vamos embora que atrás tem gente. Hoje nós iremos estar trabalhando a quinta etapa da pesquisa científica. Rapidamente, só lembrando que seria a pesquisa científica. É aquele processo que vai tentar trazer o quê? Uma solução ao problema. Guilhermina, tem que ser um problema propriamente dito? Não. Toda e qualquer pesquisa é iniciada por uma pergunta de partida, que também é chamada de problema, ok? Alguns falam problemática, tá? Ou problematização. Mas toda e qualquer pesquisa tem que partir desse problema. É alguma coisa que te levou a querer estudar esse tema, que corresponde à ciência pura ou ciência básica, ou alguma coisa que de fato tu tens que resolver, que é a minha ciência aplicada, ok? Então a pesquisa científica sempre tenta dar a solução para essa problemática, não é? Mas para fazer isso não pode ser por achismo. É por isso que ela tem que estar baseada no método racional, no procedimento metodológico, no procedimento sistemático e tomando como base o método científico. Sendo que o método científico é justamente o caminho que vai fazer com que você, pesquisador, pesquisadora, chegue mais rápido ao seu destino, que é justamente a hipótese para saber se ela é verdadeira ou é falsa. Por isso que dentre essas duas estradas, evidentemente aquela que é linha reta vai te chegar muito mais rápido no teu objetivo em relação àquela outra que é cheia de curva, que você vai a cada vez que vai ter que andar, você vai ter que começar a frear e demorar ainda mais o teu percurso. Nós também já vimos que a investigação científica é constituída por 6 etapas e nós já trabalhamos a primeira, a segunda, a terceira etapa, a quarta etapa. E hoje nós iremos estar dando início à nossa quinta etapa. Então vamos nessa para estabelecer o que seria a questão da análise dos dados. Em termos de definição, essa etapa nada mais é do que aquele processo onde você, após coletar a informação, vai fazer um estudo sobre esses dados coletados para poder chegar a uma conclusão, para responder se a tua hipótese é verdadeira ou se a tua hipótese é falsa, ok? E nós podemos fazer esse processo de análise a partir de duas vertentes. Por isso que não precisa entrar em desespero, como o rapazinho aqui, que não sabe nem como é que ele vai fazer esse processo de análise. O processo de análise, ele vai se dar ou de forma quantitativa ou de forma qualitativa. E nós também temos a pesquisa que é quali e quanti, ou seja, ela trabalha as duas abordagens, no sentido de ter um resultado cada vez mais seguro e cada vez mais completo. Uma vez que a pesquisa quantitativa, ela não olha o todo, ela olha um fragmento desse todo.
Enquanto que a pesquisa qualitativa já tem aquela visão holística, então tenta abranger o todo, por isso que ela é mais profunda em relação à quantitativa. E se tu escolhes a pesquisa quali-quanti, como muitos alunos meus escolhem, nós iremos não só confirmar que o fenômeno existe, mas entender o porquê ele existe da maneira A e não da maneira B, ok? Mas em nível geral, nós temos as duas abordagens. E aí, a partir dessas duas abordagens, nós iremos estar trabalhando, ok? Então, vamos começar pela pesquisa quantitativa. Essa é muito fácil, né, gente? O nome está dizendo quantitativa. Então, é aquela pesquisa que ela visa apenas confirmar a existência ou a ausência do fenômeno, ok? Se eu quero só saber se o fenômeno existe e ponto final. Por isso que ela é aquele tipo de pesquisa que é aquele formato, aquele cartesiano, né? É aquela pesquisa positivista. Ela só se volta para a questão numérica. O fenômeno existe ou não? Basta para mim. Por que existe assim ou existe assado? Não é da ossada da pesquisa quantitativa. Ok, meus amores? Até aqui tudo beleza? Então, vamos lá. Como essa só quer saber se o fenômeno existe, então significa que a pesquisa quantitativa, ela só se preocupa com a quantificação das opiniões dos sujeitos onde as informações foram coletadas, ok? Tá? Se eu quero apenas verificar a quantificação dessas respostas, a minha função enquanto pesquisadora é apenas descrever os resultados que foram coletados. E eu não vou querer entender o porquê o elemento A deu esta resposta, o elemento B deu esta outra resposta. Não cabe a mim, enquanto quantitativa, querer compreender isso. Por isso que o registro dos dados, quando eu vou fazer, ele é puramente objetivo, ok? Tá? E ele é para eu conseguir ter um resultado representativo. Eu não posso falar, eu tenho um universo que é constituído por 100 pessoas, por exemplo. Ah, Guilhermina, eu vou querer trabalhar com 10%, pode? Não, meu amor, não pode. Quem é que vai definir, então, Guilhermina, o quantitativo da minha pesquisa? Porque, obrigatoriamente, eu tenho que te fornecer um resultado representativo. É igual uma pizza, ela é formada por 8 fatias. Tu come só uma fatia. Aí eu vou dizer, olha, os alunos da turma do 9º ano C da escola X, eles não estão gostando de matemática. Eu tinha 8 alunos, eu só estudei um, e eu vou dizer que por conta desse um, a turma não gosta de matemática? Tá sacando? Então, nós temos que estabelecer as técnicas estatísticas, inclusive no processo de seleção do teu universo, da tua amostra, nós temos que utilizar procedimentos estatísticos, fórmulas estatísticas. Eu gosto muito da do Viegas, que ele tem tanto para a população finita quanto para a população infinita. Quando a gente for trabalhar detalhadamente esse processo, eu vou trazer para vocês essa fórmula. Nós sabemos que quanto menor for o teu universo, maior vai ser a tua amostra.
Ou seja, de 300 e tantas pessoas, que é o teu universo finito, eu vou ter que fazer entrevista em quase 200 pessoas. Vai ficar em 180 e tantas pessoas. Poxa, Guilherme, não é muito? É muito. Por que tem que ser muito, meus amores? Porque como a pesquisa quantitativa, ela só vai estabelecer os dados objetivos, eu não posso ter um número reduzido de resposta, porque senão ele não vai me representar o meu todo. Ok, meus amores? Tá? Então, ela é apoiada em recursos estatísticos, não só para definir quem é o universo e quem é a amostra, mas também para definir como vai ser a apresentação desses meus resultados. Aí por isso que a gente faz uso de gráficos e tabelas, que é para justamente apresentar aquela frequência, não é? Que a gente vai começar a estabelecer, tá? A gente precisa desse uso quantitativo e a frequência dessas respostas para me dar um dado seguro, ok? Para que a gente possa entender como seria uma pesquisa quantitativa, porque eu acho que está sendo mais fácil, Guilherme, eu vou querer só a quantitativa. Só que não é você que escolhe, meu bebê. Quem vai escolher é o teu objetivo geral, ok? Se o teu objetivo geral, ele estabelece apenas uma busca aí o nível da minha pesquisa quanto à natureza vai ser quantitativa. Se o teu objetivo já vai querer compreender de uma maneira mais ampla o fenômeno, o funcionamento do fenômeno, aí ela tem que ser a quali, ok? Aqui eu trouxe 2 exemplos de 2 pesquisas reais que eu peguei da internet. A primeira pesquisa foi feita pela discente Eduarda Maria. A Eduarda, ela colocou o seguinte: o que ela queria no estudo dela? Verificar o conhecimento dos estudantes sobre questões que envolviam a engenharia genética. Tá sacando? Ela só quer verificar o conhecimento. Eu vou chegar com o estudante e falar assim: conheces engenharia genética? Sim ou não? Não, não. Conhece? Sim, sim. Conhece? Mais ou menos, mais ou menos. Conhece? Não. É papo. É só verificar o meu fenômeno. E qual é o meu fenômeno? Conhecimento do assunto engenharia genética. É esse que é o meu fenômeno. E eu vou ao final descobrir se ele existe ou não. Se os meus alunos têm ou não conhecimento desse conteúdo. Ok? Então, por conta desse objetivo dela, não vai entrar uma pesquisa qualitativa, porque eu não quero saber por que você não sabe, por que você mais ou menos conhece esse conteúdo. Não cabe a mim, eu sou pesquisa quantitativa. Eu só quero verificar se você conhece ou não este assunto, ok? Tá? O segundo exemplo já foi trazido pela Maria Isabel. A Maria Isabel, ela fez uma outra pesquisa e tinha o seguinte objetivo geral: diagnosticar os fatores limitadores e impulsionadores enfrentados pelos fornecedores brasileiros de bens e serviços no segmento de exploração e produção na cadeia de petróleo e gás. Estão sacando? Ela só quer fazer um levantamento dos fatores limitadores e impulsionadores. Eu quero chegar contigo e falar o que te limita para você desenvolver o seu serviço direito lá na cadeia petróleo e gás. Aí o cabra vai dizer para mim: olha, a máquina que é ruim. Aí eu chego para o outro: o que te limita? Aí o cara vai dizer: o horário de trabalho.
tá? Eu só quero, o fenômeno eu sei que tem aspecto limitador e impulsionador que vai impedir com que os meus colaboradores lá da empresa, da cadeia petróleo e gás, não estejam fazendo o seu serviço direito, tá? Então, eu, enquanto pesquisa quantitativa, a minha função vai ser apenas a tentar entender, descobrir quais são esses fatores que estão bloqueando o meu desenvolvimento, o meu trabalho, ok? Tá? Então, isso é a pesquisa quantitativa, tá? Para eu fazer isso, como é que eu analiso esses dados? Depois que eu coleto, eu irei fazer tabulação. Essa tabulação nada mais é do que a distribuição das frequências nas minhas tabelas. Percebam que eu não faço quadro, eu faço tabela, tá? Porque eu vou ter dados infinitos para o lado direito e para o lado esquerdo, ok? Tá? A partir do momento que eu tabulo esses dados, nós iremos começar a fazer o estudo a partir dos procedimentos estatísticos. E os resultados desses meus estudos, a partir desses procedimentos estatísticos, eles vão se dar de forma sistemática e de forma objetiva, porque eu não quero entender o porquê tem o fator inibidor. Eu não quero saber o porquê os alunos não entendem a genética, tá? Eu só quero dizer se entende ou não, se existe o fator inibidor ou não, tá? É por isso que a pesquisa quantitativa, ela, por ser positivista, abordagem positivista, a abordagem cartesiana e newtoniana, ela não pega o todo, ela fragmenta o todo. Por isso que para mim não interessa o porquê tu não sabe aquele assunto. Eu me basto em saber se você sabe ou não o assunto. Ok, meus amores? Tá? Ela é voltada especificamente, já que é um processo extremamente descritivo e objetivo, ele apenas visa decodificar os valores que eu coletei. É decodificar os dados que os sujeitos da minha pesquisa apresentaram para mim via instrumento de coleta de dados, ok? Em contrapartida, nós temos a pesquisa qualitativa. Ela é justamente o inverso da pesquisa quantitativa. Por quê? Porque a pesquisa quali é aquela voltada para a compreensão do funcionamento do fenômeno. Então não me adianta só saber que você não entende engenharia genética. Eu quero entender o porquê você não entende. Eu quero descobrir onde é o gargalo no processo ensino-aprendizagem que está bloqueando o teu entendimento. Eu quero entender por que aquele fator que você citou para mim é chamado de inibidor para o teu trabalho lá no teu serviço de petróleo e gás, tá? Então, por isso que a pesquisa qualitativa, diferentemente da abordagem positivista, é aquela abordagem holística. Eu quero ir além do fenômeno. Ele tem, e eu quero entender o funcionamento dele, o porquê ele está assim e não assado, tá? Então, por isso que a pesquisa qualitativa, ela tem a preocupação não só em quantificar a opinião dos sujeitos, ela quer compreender a opinião do sujeito, tá? Olha a diferença. Tá? Como ela quer compreender, ela vai além do simples processo de descrever de forma objetiva esse fenômeno.
Como ela quer compreender, os dados que ela vai apresentar são dados subjetivos. Agora, por que são dados subjetivos? Porque eu vou interpretar estes dados. Entendeu? Então você me entrega e eu começo a interpretar para tentar entender o porquê, a razão que esse fenômeno está acontecendo. Por isso que ela é uma pesquisa extremamente interpretativa e não descritiva, tá? Raramente a pesquisa Quali faz uso de gráficos e tabelas, mas isso não é uma lei. Tem gente que tenta apresentar os seus resultados a partir de gráficos e tabelas, mesmo sendo uma pesquisa Quali, porque acha que é mais fácil a pessoa compreender a leitura do texto, tá? Assim como a pesquisa Quanti, que a gente usa gráficos e tabelas, eu posso muito bem tirar o gráfico e tabela e fazer uma redação única. E aí o leitor vai começar a ler todo o meu material. Não precisa necessariamente usar o gráfico e tabela, ok? Tá? Porque gráfico e tabela é um recurso que você coloca para facilitar a compreensão do leitor no que diz respeito à redação que trata da análise dos dados que você está apresentando no seu trabalho, ok? Tá? A pesquisa qualitativa, como ela tenta entender o porquê, ela nunca utiliza nos seus instrumentos de coleta de dados perguntas fechadas. Você gosta? Sim ou não? Não. Ela sempre faz ou pergunta mista. Você gosta? Sim ou não? Por quê? Aí você vai relatar o porquê. Ou perguntas abertas. Porque o resultado desse material que a gente coleta, eu vou receber narrativas. E eu vou ler cada narrativa com um olhar bem fixo para tentar entendê-la. É por isso que ela se dá pela interpretação, ok? Tá? Ela não visa, diferentemente da pesquisa quantitativa, ter muitos sujeitos. Pelo contrário, a pesquisa Quali, quanto menor for o teu universo e, portanto, a tua amostra, mais preciso vai ser o seu resultado. E sabe por quê? Porque a pesquisa qualitativa ela vai querer, por conta da visão holística, chegar até o mais profundo possível daquele resultado. Então, ela tem que ir a fundo daquele fenômeno para poder entender as razões, os motivos, os porquês do fenômeno estar acontecendo desse jeito, ok? Tá? Para a gente conseguir entender como seria então o objetivo da pesquisa qualitativa, eu peguei os modelos da Eduarda e da Isabel e adaptei. Por isso que aqui no parente tá a adaptação do estudo da Eduarda, tá? Porque na verdade nós vimos que o estudo dela era quantitativo. Lá ela queria fazer o diagnóstico do baixo rendimento, não é? Aqui, se eu fosse adaptar para a pesquisa qualitativa, nós iríamos colocar como objetivo geral compreender o baixo rendimento dos estudantes junto à disciplina de engenharia genética. Tá sacando a diferença, meu amor? Na primeira, eu queria diagnosticar o baixo rendimento. Eu só queria confirmar se os meninos tinham conhecimento ou não do assunto engenharia. Sim ou não? Agora, aqui,
Eu quero compreender o porquê o rendimento dá baixo. Aí eu vou descobrir que é porque o aluno não teve base nas disciplinas anteriores. Aí eu vou descobrir que os alunos lá no ensino médio nunca tiveram a disciplina de genética, então é um assunto totalmente novo e eles estão perdidos. Eu vou verificar que a instituição não se preocupou em fazer o nivelamento para os meninos. Eu vou entender, eu vou adentrar no processo relação professor-aluno para saber se o professor inibe os alunos ou deixa liberdade para os alunos se expressarem e mostrarem que não estão entendendo. Estão entendendo? Eu vou tentar entender o porquê alguma coisa está levando os estudantes a ter um baixo rendimento. E eu tenho que descobrir quais são essas variantes que estão trazendo o baixo rendimento. Olha a diferença. Eu estou indo além do fenômeno. Eu confirmo que o fenômeno existe, tem baixo rendimento. Agora eu quero saber o porquê. Por isso que aluno meu, a gente sempre faz pesquisa qual e quant. Eu tanto confirmo que o fenômeno existe, quanto eu quero entender o porquê ele existe, tá? Mas se você quer só quant, não tá errado. Você quer só quali, também não tá errado. A pesquisa é digna do mesmo jeito, ok? E a adaptação que eu fiz da Isabel? Eu já fiz o seguinte para Isabel: perceber como os fatores limitadores e inibidores enfrentados pelos fornecedores brasileiros de bens e serviços no segmento de exploração à produção da cadeia de petróleo e gás vêm afetando seus desempenhos. Eu já estou afirmando que esses fatores limitadores estão afetando o rendimento dos meus colaboradores. E eu quero perceber, eu quero compreender, eu quero diagnosticar, eu quero saber por que esses fatores estão prejudicando o funcionamento dos meus colaboradores. Por que eu quero saber disso? Porque colaborador que não está conseguindo render direito vai me trazer prejuízo financeiro para a minha indústria de petróleo e gás. Entenderam? Então não me adianta apenas saber que existe fator inibidor. Eu quero entender o porquê, como ele age. A partir do momento que eu entendo como esse fator age, aí eu dou uma solução para fazer a inversão. Ou substitui, ou a gente implementa, ou a gente estuda uma nova maneira para fazer com que o rendimento dos meus colaboradores volte a vir à tona e eu passe a ter meu lucro que eu já tinha antes desse processo dos fatores chegar e sair atrapalhando a minha vida dos meus funcionários. Beleza? Como é que eu faço o processo de análise, então, numa pesquisa qualitativa, já que ela vai além do fenômeno, ela não é uma coisa objetiva. Os dados são analisados de forma a compreender a sua totalidade. Eu vejo que o fenômeno existe e tento entender o porquê. É a visão holística. E eu uso a análise do conteúdo ou a análise do discurso para poder fazer um posicionamento ao final do meu estudo. Para que a gente entenda um pouquinho, rapidamente, eu trouxe a diferença da análise de discurso para análise de conteúdo. Mas pelo nome tu já entende, ó. Análise de discurso, eu vou tentar entender a tua fala. O que você responde para mim, eu quero entender o sentido das palavras que você está me dizendo. A análise de conteúdo não. Eu vou tentar entender a partir do que você colocou no papel ou na entrevista. Eu não vou querer ir além, eu vou me basear no conteúdo propriamente dito, ok?
tá? Então vamos lá. Eu coloquei 3 diferençazinhas básicas com base na fonte que está aqui embaixo. A análise de discurso, ela trabalha o sentido, o sentimento da pessoa, tá? A análise de conteúdo, ela está especificamente em cima do conteúdo propriamente dito. E a partir desse conteúdo, ela vai criar categorias. E ela vai estudar as categorias com base no que você respondeu, tá? A análise de discurso, ela busca os efeitos desse discurso. O que está por trás dele? Eu vou tentar ir além, né? Eu vou tentar ser psicólogo, tentar entender o que está por trás. Enquanto que a análise de conteúdo, não. Eu vou olhar somente o conteúdo que você me colocou. Se você me colocou esse conteúdo, para mim basta. Na análise do discurso, não. Eu vou querer questionar o que te levou a colocar aquele conteúdo, o que está por trás desse teu discurso, tá? Para poder ter uma visão melhor, uma visão mais ampla do que você está me colocando. E por fim, a análise de discurso, ela compreende os sentidos que o sujeito manifesta através do seu discurso. Enquanto que a análise de conteúdo, ela espera compreender o pensamento do sujeito a partir do que você colocou. Eu me limito ao que você colocou. Eu não vou além, ok? Então, essa é a diferença básica entre análise de discurso e análise de conteúdo. Assim sendo, tu já sacou que quem faz a opção pela análise do discurso é uma pesquisa muito mais trabalhosa, mas em compensação o resultado é muito mais satisfatório, ok? Tá? E para a gente fechar, nós trouxemos aqui uma ilustração que o Ruiz trouxe na sua obra a partir de uma citação, não é? Aqui nós temos um comparativo no que seria a pesquisa quali com a pesquisa quant. A pesquisa quali, ela é toda feita a partir da interpretação. É por isso que muita gente fala que ela tem erros, tá? Por isso que quem defende a abordagem positivista, ela fala que a abordagem fenomenológica, ela traz erros, porque ela é interpretativa e você pode interpretar de forma errada. Enquanto que a abordagem positivista, que é a pesquisa quantitativa, não tem erro, porque ela é descritiva. A ciência é ou não é, ok? Tá? A pesquisa quali, ela vai tentar entender os motivos que estão fazendo com que o fenômeno esteja acontecendo daquele jeito. Em contrapartida, a quant, ela vai concluir, olha, tem ou não tem o fenômeno? É baixo ou não é baixo o nível dos meninos? Eu concluo a partir dos dados quantitativos. Eu olhei pelos meus sujeitos, eu vi que a maioria diz que não sabe nada mesmo de engenharia. Logo, os alunos não sabem engenharia. Ok? Eu chego à conclusão a partir disso. A qualitativa, ela tenta achar os meios pelos quais os fenômenos estão acontecendo, com o objetivo de dar sugestão para melhorar esse fenômeno. A minha pesquisa quant não, ela já tem um foco final. Eu já vi que os alunos não sabem e já te digo, olha, hipótese verdadeira. Os alunos não sabem nada sobre engenharia genética. E ponto final. Acabei meu estudo, tá? A qualitativa, ela vai pelas nuances. Por isso que eu vou além, eu vou ver o que está por trás daquele discurso, o que está por trás daquela postura. A quantitativa não. É o geralzão, porque para mim todo mundo é número. E eu quero só a resposta desses números, né? Desses sujeitos. A quali, ela tem uma origem holística, porque ela quer pegar o todo, é a visão do todo. Por isso que ela pega tanto a quant quanto a quali. Eu vejo o que o fenômeno tem e quero entender o porquê o fenômeno tem.
né? Já a nossa quant, ela é uma origem empírica. Por quê? Porque ela fragmenta o teu todo. Ela não olha o todo, ela só olha aquela parte daquele fragmento, ok? A qualitativa normalmente não utiliza estatística, e enquanto que a quant ela é baseada nos procedimentos estatísticos. É a base da pesquisa quantitativa, os procedimentos estatísticos. Como a quali é interpretativa, automaticamente ela é mais subjetiva. Em contrapartida, a quantitativa, por ela ser fiel à sua descrição, ela não foge àquela descrição, ela é extremamente objetiva, tá? E como ela é objetiva, o resultado ela já deduz a partir dos dados. Olha, a maioria falou que não gosta de engenharia. Então eu estou deduzindo que a turma não gosta de engenharia, tá? Enquanto que a qualitativa ela predomina pela indução. Nós vamos ver que o método indutivo é aquele que é do singular, do particular para o geral, enquanto que o método dedutivo é do geral para o singular, para o particular, ok? Então, com isso, meus amores, nós fechamos aqui o nosso conteúdozinho sobre a etapa 5 da nossa investigação científica. Se caso você gostou dessa nossa aulinha, eu te convido a você dar o seu like, a compartilhar esse vídeo, que é extremamente importante para a gente. Também, se você ainda não é, se inscreva no nosso canal e se inscreva nas nossas redes sociais. Nós estamos também no Facebook e no Instagram. Vamos permitir com que a comunidade Bíblia Responde ela cresça cada vez mais. E para isso, eu conto contigo. Eu conto com o teu like, eu conto com a tua inscrição e eu conto com o teu compartilhamento desses nossos vídeos, beleza? Espero você na próxima aula. Fique bem, fique com Deus e até lá. Tchau, tchau!